Olá, graça e paz, amados irmãos. Trago-vos uma mensagem de esperança, uma mensagem de advertência. Você que é servo, que é serva do Senhor, o Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, está escrito que o Senhor deu uma resposta para Moisés e para o povo. Diante do cenário em que o povo de Deus estava ali no deserto, diante deles o Mar Vermelho e atrás deles os exércitos egípcios querendo destruí-los e matá-los, exterminá-los ou talvez levá-los de volta para a escravidão do Egito. Eles clamaram ao Senhor com medo e dizendo para Moisés e dizendo para Deus que eles levaram eles para aquele deserto para que eles pudessem morrer ali, porque no Egito não tinha sepulcro suficiente para todos eles. Contudo, o Senhor deu uma resposta para aquele povo, e é a mesma resposta que Deus nos dá no tempo que nós estamos vivendo. O tempo que é antes da volta de Jesus. Jesus, ele se aproxima. Dia a dia, o dia da volta de Jesus, ele está mais perto. Os sinais estão indicando. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amados irmãos, você que conhece a palavra de Deus, tem o conhecimento da verdade, é tempo de não nos colocarmos como vítimas, mas é tempo de nós sairmos com o poder do Espírito Santo que já nos foi dado. O Espírito Santo foi derramado logo após a subida de Jesus, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, porque Jesus disse que o Espírito Santo ficaria conosco até os confins dos séculos, até os fins dos séculos, até os últimos dias. E todo aquele que se desprender e todo aquele que se esvaziar de si, que negar o próprio eu, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, será revestido do poder do Espírito Santo, e eles serão as suas testemunhas, como diz Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e em Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos do Espírito Santo para termos humildade, mansidão, sinceridade, amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, e tudo isso no Espírito Santo e em Cristo Jesus. O Senhor, no tempo que nós estamos, assim como ele falou para o povo de Israel lá no deserto, diante do Mar Vermelho, para que eles marchassem, e quando eles marcharam, o Senhor ordenou Moisés para que levantasse o cajado, o bordão de Arão, e aí então o mar se abriu. Deus está nos convidando para que nós possamos marchar, ainda que nós não vejamos as bênçãos e os milagres do Senhor. Deus nos convida a marchar. Você que é servo e serva de Deus, é tempo de nós abrirmos a nossa boca, é tempo de nós levarmos avante o evangelho que os nossos irmãos sofreram tanto para que pudesse chegar em nossas mãos. Você que hoje talvez esteja aí se sentindo excluído, se sentindo talvez esquecido pelos outros, assim como Davi, que estava cuidando das ovelhas, ou talvez como Samuel, que era uma pequena criança. Talvez você se sinta excluído, esquecido pelas pessoas. Talvez o teu pastor não vai te visitar, talvez os líderes da tua igreja não vai te visitar. Você, meu querido irmão, você que tem sofrido e lutado para permanecer diante do Senhor, você conhece a palavra de Deus, você conhece o texto da verdade, você conhece o evangelho de Cristo que está aqui escrito na sua palavra. Deus está te chamando para marchar. Não fique se sentindo como vítima, esquecido, não, porque Deus, ele não esquece de ninguém. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda ama, mas jamais o Senhor se esquecerá de ti. É tempo de cada um de nós tomarmos posse da palavra do Senhor, tomar posse das suas bênçãos descritas na sua palavra, tomar posse das suas promessas e decidir marchar pelo Senhor, assim como fez Davi. O gigante foi com espada, com escudo, ele foi com toda a armadura contra Davi, mas Davi disse que ia contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E é hoje o tempo de nós nos levantarmos e em nome do Senhor dos Exércitos nós ir avante para apregoar a sua palavra e para pregar o seu verdadeiro evangelho. Porque muitos dos que estão pregando aí não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão pregando riquezas, estão pregando cura, mas o verdadeiro evangelho é negar o próprio eu, tomar a sua cruz e seguir Jesus e ser revestido do Espírito Santo, sendo manso, humilde, alegre, feliz, ter fidelidade, ter bondade, benignidade e domínio próprio. O Espírito Santo quer nos revestir, mas para isso precisamos negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus e fazer o que o povo fez.
marchem. Nós precisamos marchar, meus queridos irmãos. Nós precisamos ir avante, nós precisamos sair às ruas, nós precisamos anunciar para as pessoas. Quase ninguém hoje lê e estuda a palavra, hoje com o celular nas mãos, assistindo vídeos curtos, só destruindo a mente. É tempo de nós sairmos para as ruas e proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade, a mensagem de salvação e de libertação. Eis que o Espírito Santo está aí para todo aquele que o buscá-lo, mas não deixe a chama do Espírito em você se apagar, porque pode ser que o Espírito Santo está lhe incomodando, assim como a mim, para pregoar a palavra, para sair e para marchar. E esta foi a mensagem que Deus me deu para mim e para vós. Marchem. Não é tempo de só clamar, é tempo de marchar e de anunciar. Dizer quem é Babilônia. É tempo de nós falarmos para o mundo o que irá acontecer, o que está por vir e o que nós precisamos fazer para nos preparar. Que Deus ele te abençoe, meu querido irmão e querida irmã. Que nós possamos sair e ir avante em busca das ovelhas perdidas do Senhor. Porque existem muitos clamando pela verdade. Existem muitos clamando por pão e água, mas não pão e água físicos, mas pelo pão e a água da palavra do Senhor. Jesus, ele disse que é o pão da vida, ele disse que é a água da vida. E tem muitos com sede e com fome deste pão e desta água. Tem muitos com sede de Jesus. Tem muitos com sede de ouvir as palavras de Jesus, para que reviva o coração e por meio do poder do Espírito Santo revivam também o Espírito e eles possam viver felizes e alegres. Querido irmão e querida irmã, que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Tome esta palavra para si, para ti, e que todos juntos nós possamos marchar pelo Senhor enquanto Ele não vem, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Que Deus te abençoe.